Olá, então dando continuidade aqui, né, a nossa bate-papo com a Raquel, e a gente vai falar um pouco de uma outra doença que também, né, tem uma relação gastro-reumato, que é a esclerose sistêmica. E tem muita relação, né? Comenta pra gente, Raquel, um pouquinho da esclerose sistêmica. Vamos lá, oi para todo mundo. Então, comentando o geral da esclerose sistêmica, é uma doença que ela é rara, não é muito conhecida, mas é uma doença grave para quem causa muito sofrimento, né? É uma doença que, na verdade, tem as formas mais leves e as formas que podem ficar muito graves, mas em algum ponto os sintomas podem ser muito prejudiciais. Então, é uma doença que ela, como o nome diz, sistêmica é de todos os sistemas, afeta o corpo inteiro. Mas a característica principal dessa doença é a pele ficar espessada. Então, toda essa elasticidade da pele que a gente tem, que a pele nossa é elástica, esse é o normal. Na doença, deposita o colágeno e ela vai ficando dura. Então, é como se formasse uma carapaça, né? Às vezes, tem gente que tem um acometimento tão grave que é por todo o corpo. E em algumas pessoas pode ser algo mais localizado. Mas esse é o acometimento da pele, mas é uma doença também que afeta os vasos sanguíneos do corpo e causa alterações na circulação. Tanto algo que a gente vê, por exemplo, aquilo da mão, que é o fenômeno de Renault, quando a pessoa entra em contato com o frio, que fica ali um dedo mais pálido, mais esbranquiçado, outro mais arroxeado, vermelho, essa mudança de coloração com a exposição do frio mostra essa alteração da circulação. Mas enquanto isso, por dentro, lá nos órgãos, também está acontecendo esse problema da circulação dos vasos sanguíneos. E é o que causa a parte que afeta o coração. Então, na esclerose sistêmica pode ter doença cardíaca, pode ter o acometimento do pulmão, pode ter fibrose do pulmão. Então, é uma doença que afeta vários órgãos. E uma parte desses sistemas que afeta é o sistema gastrointestinal. E aí que entra a importância da gente também fazer esse acompanhamento conjunto com o gastroenterologista, porque pode afetar da boca ao ânus ali, né? Exatamente. Até o final. Eu tive a felicidade de fazer o mestrado, né, nessa doença, na esclerose sistêmica. É muito estudioso, Rodrigo. No meu mestrado, a gente observou o acometimento da esclerose no esôfago. Olha que legal. Então, como a Raquel colocou, é uma doença sistêmica, ela pode acometer todo o corpo nosso. No aparelho digestivo, o acometimento mais frequente é o acometimento esofágico. E o que a gente observa é que, em tese, ele acomete os 2/3 inferiores do órgão, que são compostos por uma musculatura mais lisa, e o principal sintoma, em teoria, seria a dificuldade de deglutir. Entendi. Então, porque afetaria a parte motora do esôfago e o paciente passaria a ter alguma dificuldade de deglutição. Ele teria alguma retenção, não só de saliva que deglute, mas também às vezes do alimento. Então, assim, é mais difícil de engolir. Exato. Mas tem aquilo também, muita gente às vezes refere, parece que entala a comida, pode ter embaixo também? Sim, mais inclusive a disfagia baixa, porque a parte alta da deglutição está preservada. Então seria mais aquela dificuldade de condução do alimento após ser deglutido. Então, mas o que a gente observou e que eu pude só apenas confirmar no meu trabalho de mestrado é que os sintomas mais frequentes dessa patologia no esôfago seriam os sintomas de refluxo. Então, assim, depois do que mais tem, no dia a dia de consultório, então, todos os pacientes reumatológicos com essa doença que me procuram para estar abordando a doença do refluxo. E, assim, aquela grande maioria deles tem doença erosiva. Então você observa... Que é uma coisa mais agressiva, assim, porque o esvaziamento desse esôfago ele é mais lento pela própria doença. Então, se a pessoa tem um retorno do conteúdo ácido gástrico, ele vai e machuca essa mucosa, então faz ferimentos nessa mucosa. E a gente acaba tendo que conduzir esse paciente com um medicamento, muitas das vezes por um período mais prolongado. Maior, né? Inibidores de ácido e tal. Mas ainda bem que o paciente responde bem também a esse tratamento. Então é uma doença que é bem frequente a gente está conduzindo junto. Conduzindo em conjunto. E costumam ter, às vezes, casos graves, assim, às vezes da pessoa, do paciente referir até que volta o alimento, né? Pode acontecer isso também? A regurgitação, o retorno, a queimação, sei lá, é muito comum nesses pacientes.
E nesse paciente também a gente tem que avaliar bem a mucosa gástrica, porque Sim. eles usam as medicações para o Às vezes tratamento. bastante remédio. Exatamente, e acaba tendo alguma lesão da mucosa do estômago também. Então o paciente com esclerose sistêmica, ele é um paciente que a gente acompanha geralmente junto. Tem que né? acompanhar Nem junto. todos têm esofagopatia. A Raquel vai Sim, falar, o é corpo verdade. tem algumas, né, espectros da doença, né, que acomete o esôfago, outros não, mas aqueles que têm o acometimento esofágico, o acompanhamento conjunto é muito importante. Isso no esôfago, assim, pra gente tentar explicar melhor, o que acontece? O nosso esôfago é como se fosse um cano Isso, e que tem músculo pra exatamente. comer, descer e a comida ir lá Chegar pro estômago. O que acontece na esclerose sistêmica que fica ruim esse movimento aí? Você colocou bem, nada mais é o esôfago de uma forma simples de um tubo muscular de músculo que leva o alimento da boca até o estômago. E Certo. para ele conseguir fazer isso, ele tem que contrair de forma coordenada. Então ele contrai de cima para baixo. Entendi. Então nesses pacientes do meu mestrado, a gente fazia endoscopia, era visível, o paciente você entrava com o aparelho de endoscopia, você via retenção de saliva. Aqui logo. Já logo na entrada. Então você pensa bem, pô, alguma coisa nesse esôfago não está contraindo, Não tá e movimentando. nem a saliva está descendo para o esôfago, quanto mais alimento. Então a doença acomete também a parte mole, né, do esôfago de forma mais simples e atrapalha essa contração, Esse movimento. esse né? movimento peristáltico, que deveria ser de cima para baixo sempre, às vezes ele muda. Então a gente inclusive faz manometria nesses pacientes. Sim, Pra a manometria é aquele de ver a ver a pressão. que é um exame que mede diretamente a pressão dentro do esôfago. É um Entendi. exame um pouco desconfortável, que é Aham. feito por sonda, mas agrega muito nesse É uma sondinha que passa no Passa nariz. pelo nariz, exatamente. Entendi. E a gente pode ver já alterações manométricas que indicam, até reforçam o diagnóstico da esclerose. Em alguns pacientes Então, que está só ali na suspeita, né? É um exame que a gente pode pedir para o gastro realizar, que ajuda a ver se está tendo ali alteração de pressão, o pH, né? Exato. A gente consegue ver esse grau de acidez. E o intestino, ele também pode Pode ser também. acometido? O que Pode que também. você Existem vê na trabalhos prática? que a partir dos terços distais esofágicos, toda a musculatura do tubo digestivo é lisa. Então, em teoria, a doença pode acometer toda essa parte. E vai refletir na diminuição do esvaziamento gástrico, num retardo do esvaziamento intestinal. Então esse paciente pode ter também o sintoma de empachamento, Entendi. porque o estômago também não contrai de forma adequada e aí ele fica mais tempo com a comida no estômago e isso gera sintomas. Então, apesar de não ser o acometimento mais frequente, é descrito na literatura que esses pacientes podem ter sim retardo de esvaziamento gástrico, retardo de esvaziamento intestinal e ter consequências desses problemas também. Entendi. E a abordagem também a gente fica um pouco restrita, porque aí seria mais os procinéticos. Entendi. E aí é cada caso a caso. Tem que avaliar e abordar. Como sempre, tem que ser E visto também pelo tem médico. como, por exames complementares, ver isso também. Às vezes você pede, em alguns casos, a cintilografia de esvaziamento gástrico. Entendi. E aí ela mostra que tem retenção. Que tá o estômago ficando tinha, por exemplo, que esvaziar em 4 horas, está esvaziando em 6. Então a gente Tá também demorando. reforça o diagnóstico da patologia. E tem alguns pacientes, assim, isso é frequente, que às vezes eles falam: o intestino estava indo bem, às vezes tem um período que tem muita diarreia, alterna, mas tem períodos mais importantes de diarreia mesmo. Diarreia é aquilo de ter as fezes líquidas, né, por vários dias. O que pode ser isso na esclerose sistêmica? Tem que ter atenção nesses casos, porque geralmente a diarreia pode estar relacionada às vezes ao uso de medicamentos, a outras questões, porque é lógico que a doença ela vai ter espectro de acometimento também no intestino, mas às vezes o retardo do esvaziamento é mais comum às vezes do que o intestino mais solto, mas pode acontecer as duas coisas. Então a gente muitas vezes fica muito na dúvida. Se esse paciente às vezes não está passando por um período de ansiedade, está relacionado ao próprio diagnóstico de aceitação ou que nada impede de ele estar tendo outra questão, às vezes uma gastroenterite
Entendi. pontual. Então, para você firmar o diagnóstico no intestino é mais difícil. É mais difícil. É mais difícil. Às vezes precisa de outros exames. Exato, nem tem muitos, né? Na realidade, do ponto de vista intestinal, a gente já fica mais restrito. Entendi. É mais fácil você ver, classificar e visualizar a esofagopatia, a doença esofágica. E é o mais frequente, né? E é o mais frequente, para a nossa sorte, né? E para a sorte dos pacientes também, porque a gente tem como identificar ela mais rápido e já abordar para evitar as complicações. Já tem um protocolo mais estabelecido, né? Sim, isso aí. Então, a dieta era outra coisa que eu queria comentar. Se tem alguma coisa que a gente pode orientar mais prático para esses pacientes que têm muito sintoma de refluxo, se tem alguma coisa que faz mal, o que você sugere? Tem sim. Então, assim, a doença do refluxo, ela já por si só, né, tem alguns alimentos que a gente deve evitar. Um refluxo decorrente da esclerose sistêmica é ainda mais importante. Mais intenso, né? É porque a gente tem alimentos que relaxam o esfíncter esofageno inferior, que seria o final do esôfago, onde ele deveria permanecer mais fechado do que aberto, para evitar o retorno do conteúdo do estômago para o esôfago. Então, por exemplo, café, chocolate, refrigerante, líquidos gaseificados em geral, alimentos condimentados, pimenta, outros condimentos, bebidas alcoólicas, cigarro, isso tudo deve ser evitado. E não só os alimentos em si, vai ter que mudar os hábitos. O paciente que tem esse problema, ele não pode beber líquido durante as refeições. Porque senão enche muito? Aumenta a pressão intragástrica, facilita o retorno. Entendi. Não pode, por exemplo, ele já se alimenta e já vai se deitar. Isso aí é vai muito voltar. comum. Facilita também o retorno. E a gente acredita que além do retorno existe a própria estase, né, desses alimentos ali, que o esôfago demora a clarear, demora a esvaziar, e o contato desse alimento com a mucosa também vai dar. Fica ali machucando, né? Então, o paciente com esclerose, não só o paciente com doença do refluxo em geral, mas o de esclerose a gente faz um reforço nesse sentido muito grande. Na parte grande. da dieta, né? E faz diferença. E isso que eu ia te perguntar, na prática mesmo assim, só pra gente reforçar com os pacientes ou quem assiste a gente são familiares, né, e que podem ali também puxar a orelha do paciente para ajudar nessa aderência. É importante a casa inteira fazer a mudança para ajudar o Todo paciente. mundo contribui, né? E ajuda muito. Mais do que o remédio, às vezes. Sim, o remédio na esclerose, enquanto tem erosão, ele é imprescindível. Ele é imprescindível, a gente tem que usar. Mas o reforço dos familiares, abraçar esse paciente, acolher, né, ter empatia com ele, saber que ele tem realmente uma doença, que precisa da ajuda de todos, nossa, contribui demais. Porque senão é muito complicado ter uma doença como essa e aí tá lá no almoço refrigerante, todo mundo com chocolate, café. E é importante seguir, ficar mais restrito, mas para um bem maior, né? Exato. Ter mais qualidade de vida. Acolher esse paciente. E vocês vão ver que não é tão difícil assim, não. Essa mudança de hábito, o benefício que vai trazer para o ente querido seu, né, que vai se sentir melhor, é verdade. É inestimável. Na verdade, a gente, assim, né, Rodrigo, que lida muito com doença crônica, a gente vê que hábito é uma coisa que é difícil de mudar, mas não é impossível, né? Não é impossível. Se a gente focar e fixar, colocar na cabeça que, não, eu vou fazer tal coisa por um objetivo maior. Aí a gente vê muitos pacientes, né, que melhoram depois que acreditam e tem essa aderência. E troca o gatilho, troca o hábito, vai para um hábito mais saudável. Vai para uma coisa melhor. Benefício da mesma forma. É isso mesmo. Então, acho que esclerose sistêmica é isso, né, que a gente queria comentar com vocês. Muito obrigada pelas explicações. Obrigado também, Raquel. Só tenho que agradecer essa parceria aí, de levar a informação para os pacientes. Né? Foi ótimo, a gente vai continuar fazendo sempre, porque gastro e reumato realmente são especialidades muito, muito conectadas. Até logo. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom.